Onde é que eu levo? Quem é que eu procuro? Tá, minhas coisas estão tudo aqui dentro. Eita. Esse é o meu. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. O João nem tem ainda. Eu convido o vereador Alexandre, sindicato, para a leitura do versículo bíblico. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Eu convido o vereador Alexandre para secretariar e ler o expediente. Vigésima quinta sessão legislativa ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Campina Grande, Casa de Félix Araújo, em 16 de abril de 2015. Expediente, ofício do senhor José Marques Filho, superintendente da STTP, em resposta ao ofício 4.101. Projeto de resoluções 011/2015, de autoria do vereador João Dantas, concede medalha de honra ao mérito municipal ao doutor André Agra Gomes de Lira e dá outras providências. Projeto de lei 156, de autoria do vereador Olímpio Oliveira, estabelece penalidade administrativa para quem praticar atos de abuso, maus tratos, abandono, ferir ou mutilar animais e dar outras providências. 157/2015, de autoria do vereador Olímpio Oliveira, denomina de Zuleide Silveira César uma das novas ruas do nosso município e dá outras providências. (158/2015, de autoria do vereador Olímpio Oliveira, dispõe sobre a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos para os idosos comprovadamente carentes, compreendidos na faixa etária entre 60 e 65 anos, e dá outras providências. São esses, senhor presidente, lidos. Aqui é o seu expediente. Abrimos o pequeno expediente. Como primeiro escrito, o vereador Olímpio Oliveira. Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentando a cada um e a todos, cumprimentando os funcionários desta casa, assessores parlamentares, os amigos e as amigas da imprensa, os amigos que prestigiam os trabalhos da manhã de hoje. Nós apresentamos mais 2 projetos, foram lidos agora no expediente. Estamos resgatando um projeto que foi, lamentavelmente, derrotado ano passado, e apostando na nova composição da casa, nós estamos reapresentando. O que é que diz esse projeto? O Estatuto do Idoso, ele garante a gratuidade no transporte coletivo para os maiores de 65 anos de idade. É lei federal. O próprio Estatuto do Idoso, ele diz que no interstício entre 60 e 65 anos, que aqueles que têm de 60 a 65 anos, essa gratuidade ela fica ao talante
do gestor municipal. O município ele pode regulamentar essa gratuidade. O país, ele vive um tempo novo, né? E aí o avanço da medicina, os cuidados, né? A melhoria da qualidade de renda do povo, e a expectativa de vida, ela aumentou. Por outro lado, as famílias, elas, lamentavelmente, João Dantas, têm uma tendência de deixar as pessoas da terceira idade escanteadas. Aqui no Ocidente, lamentavelmente, no Ocidente chamado América do Sul, e mais a América do Sul que nos diz de perto, que é o Brasil e o Nordeste brasileiro, muitas das famílias, os idosos, são peças figurativas, deixam de ser o referencial da família. Isso acontece com o João Dantas, porque eu conheço a família de João Dantas. A família de João Dantas é uma família que é fundamentada na palavra de Deus. Eu acredito que todas as filhas de João Dantas, né, Janete, uma mulher de Deus, uma mulher evangélica. Então, uma coisa é você viver no contexto familiar que João Dantas vive, por isso que ele é ativo, né, por isso que ele... Né? Outra coisa é o idoso que vive no contexto familiar, né, em que a família não dá apoio, não dá atenção nenhuma. São casos diferentes. O senhor percebe, né, professor Miguel? Então, tudo que nós pudermos fazer para que o idoso possa ter uma integração social, né? Sair de casa, ir jogar biriba na praça, vir no calçadão tomar um cafezinho com seus amigos, bater um papo com os aposentados. Afinal de contas, ele já pagou tanta passagem de ônibus na vida, né? Chega a hora em que o Estado, né, que se omite tanto, que era para ter centro de convivência de idoso, pelo menos por região, em Campina Grande. É de cortar o coração, João. Você passa nas esquinas, tem ali meia dúzia, 5, conversando, sem nenhuma atividade. Mas é porque não suporta aquela rotina de casa, né? Que neto dando trabalho. Pimentel dizia ontem aqui, vem outro e vem ameaçar para fazer o empréstimo compulsório. E precisa sair de casa. Então, essa semana eu tive o impulso de reapresentar esse projeto. Por quê? Porque em Natal, aqui pertinho da gente, foi regulamentada essa semana a gratuidade para idosos entre 60 e 65 anos de idade. Eu acho até, sabe, João, e aí eu vou encerrar, que o comércio da cidade dele peca muito. O idoso hoje, mesmo diante das dificuldades, ele tem uma renda fixa. O comércio, ele era para dar, por exemplo, estímulos para que o idoso pudesse comprar. Por exemplo, num bairro e numa área como a Zona Leste toda, fazer como marca, aqui o idoso tem 10% de desconto. Era um diferencial para aquecer as vendas, né? Mas, infelizmente, essas coisas não acontecem. E o mínimo que essa casa pode fazer, nós não estamos inovando, criando nada de novo. Apenas o Estatuto do Idoso diz que nos casos de 60 a 65 anos, o município pode regulamentar, e João, com sua proficiência e proatividade, exibe ali o Estatuto do Idoso, porque ele anda nas mãos, não só porque ele confeccionou essas cópias, mas porque aqui e acolá ele precisa dele. E tem que, aqui e acolá ele tem que, né, usar das prerrogativas. Muito obrigado, senhor presidente.
Havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente, abrimos o grande expediente. A palavra, vereador Napoleão Maracajá. Grande expediente. Senhor presidente, em nome de quem eu saúdo os excelentíssimos senhores vereadores, profissionais da imprensa, assessores parlamentares, funcionários desta casa, cidadãos aqui presentes, internautas mundo afora. Vereador Doutor Olímpio, os meus parabéns pela iniciativa, né? Um país que não respeita os idosos, não cuida bem das suas crianças, nem do seu lixo, está fadado ao fracasso. Todas as iniciativas como esta devem receber o apoio dos homens e mulheres de bem. Tenho o meu voto. Ontem, senhor presidente, eu fui procurado por um pai e ele nos informava que o Conselho Municipal de Educação deste município, que tem 2 representantes desta casa, né, estaria com estas representações vagas em virtude da desistência dos membros desta casa. Eu não sei, esta não é uma informação oficial. Eu gostaria que Vossa Excelência, vereador Pimentel, se tem conhecimento disso, que a gente pudesse debater a situação, porque este é um dos principais conselhos da nossa cidade e que esta casa tem assento. Meus amigos e minhas amigas, ontem, como é do conhecimento de todos nós, foi um dia de mobilização em todo o Brasil, em virtude do PL 4330, o projeto de lei eufemicamente chamado de terceirização, mas poderia ser substituído por uma nova modalidade de escravidão. Eu subo esta tribuna para registrar a participação dos trabalhadores, das trabalhadoras, de intelectuais, artistas globais, inclusive, muitos que vestiram essa camisa, e foram importantes para nós, a adesão deles. E o Congresso já dá sinal de recuo, né, graças tão somente à capacidade de reação do povo brasileiro. Eu fico muito feliz em fazer parte desses movimentos, em ter estado nas ruas, porque tem a compreensão clara, vereador Miguel Rodrigues, que uma sociedade só constrói a sua cidadania exercendo seus direitos de manifestação, de reivindicação, dentro dos limites, dos preceitos da legalidade, do bom senso, do respeito às pessoas, às instituições. Estou muito feliz. Campina Grande ontem deu uma demonstração de participação popular, ocupando as praças, o centro da cidade, as principais ruas, numa demonstração irretocável de que o povo, a classe trabalhadora, está consciente dos seus direitos e, mais do que isso, ciente da sua força. Ainda ontem eu estive nesta casa, mas tive que sair em virtude do movimento que nós fizemos parte. E tive acesso ao áudio da sessão em que
o colega Alexandre, do sindicato, teria supostamente respondido a uma fala minha, quando eu disse que a posição dele em relação ao projeto 4330 se assemelhava à posição do pseudo-sindicalista Paulinho da Força. Eu quero, nesta tribuna, reafirmar as minhas convicções de que sou radicalmente a favor do serviço público, gratuito, de qualidade, para todos. Sou radicalmente a favor da estabilidade, do servidor de carreira. Sou radicalmente contra toda e qualquer forma de precarização. A terceirização é uma forma de precarização. A terceirização visa tão somente maximizar os lucros, maximizar a exploração em detrimento da classe trabalhadora. Isso está muito claro. Se não fosse assim, todos os empresários estariam defendendo o contrário. É o óbvio, isso é o óbvio. Mas se todos os empresários defendem isso e financiaram parte do Congresso Nacional foi financiado por empresários, justamente. O presidente Eduardo Cunha está tão somente pagando um favor que ele recebeu dinheiro de empreiteiras, recebeu dinheiro de empresários, e ele está cumprindo uma missão, desenterrando, foi compromisso dele na campanha, desenterrar esta pauta ultraconservadora, né, extremamente reacionária. Este cidadão merece de nós, que somos defensores da democracia, dos bons princípios e preceitos, nosso repúdio. Ainda está em minhas mãos uma moção de repúdio ao Congresso Nacional por estas práticas. Qualquer um dos senhores vereadores que queira assinar, até agora nós temos a assinatura do vereador Anderson Maia, Olímpio Oliveira, Rodolfo Rodrigues e Galego do Leite e Rodrigo Ramos. Mas é uma moção da casa, não é de bancada. Mas, caro Alexandre, eu quero aqui fazer a defesa dos servidores públicos, inclusive os precarizados na condição de prestador de serviço, quando Vossa Excelência disse que só os terceirizados lavavam o banheiro, enfim, e limpavam o banheiro, para não usar o termo que Vossa Excelência usou. Vossa Excelência comete uma injúria, Vossa Excelência comete uma inverdade contra os servidores públicos que lavam os banheiros, e não são poucos os banheiros, vereador Miguel Rodrigues, das escolas, das creches, lavadas, limpas, e muito bem limpas, diga-se de passagem. A minha opinião sobre as creches, ela é a mesma. Das 33 creches de Campina Grande, no máximo 5 ou 6 são habitáveis, mas do ponto de vista da limpeza, elas são exemplares, limpa. E eu vos falo com a convicção de quem visitou 19 nos últimos 15 dias das 33, vereador Miguel Rodrigues. Fiscalizamos do copo ao banheiro. Então, eu quero repudiar, vereador, amigo vereador Alexandre, a sua fala foi extremamente infeliz, mas eu respeito. Eu sou partidário daquela tese de que, ainda que não concorde com nada que Vossa Excelência diga, eu defenderei sempre o direito de Vossa Excelência se manifestar. Permito, assim que concluir o raciocínio, eu permitirei. E sugiro a Vossa Excelência, se está convicto dessas bandeiras, que coloque no próximo material de campanha, certamente Vossa Excelência será candidato à reeleição, que coloque lá nos seus materiais: sou a favor da terceirização, acho que servidor público tem direito de mais e obrigação de menos. Está registrado nas palavras de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência está tão convicto disto, eu sugiro que Vossa Excelência coloque no seu material de campanha do próximo ano, né, em letras garrafais: eu sou a favor da terceirização, eu acho que servidor público não lava banheiro,
Eu escuto o vereador Dr. Olímpio. O colega vereador Napoleão, ontem, quando o colega vereador Alexandre fazia uso da palavra com toda eloquência que lhe é peculiar, São 10. eu pedi uma parte, mas não foi possível ser concedido. Mas como o tema voltou a esse plenário, eu não posso me furtar. Vereador Olímpio, por conta do tempo, eu vou deixar Vossa Excelência com 1 minuto, o vereador Napoleão com 2 minutos, porque já passou 11 do tempo, já passou 1 minuto a mais, então Vossa Excelência vai ter direito a 1 minuto, e o vereador Napoleão, 2 minutos, para concluir. Pois não, é como Karl Marx dizia, às vezes a gente escuta discurso do opressor na boca do oprimido. Né? Vou repetir, Karl Marx, isso é de Karl Marx. Né? Muitas vezes nós escutamos o discurso do opressor na boca do oprimido. Eu intitulo o discurso do vereador Alexandre ontem assim. Né? Porque, primeiro, eu acho que ele foi extremamente deselegante com quem estudou a vida toda, se preparou para fazer um concurso público, como eu fiz. Né? Eu, assim que saí da universidade, passei de concurso para delegado de polícia, e com 23 anos de idade já era delegado de polícia concursado do estado da Paraíba por conta do esforço, do meu estudo e do conhecimento, e de ter apostado numa mudança radical de vida através do conhecimento, senão estaria na feira vendendo ovos, como sempre vendi. Então, o serviço público tem valor, sim. Eu não posso generalizar, né, que todo vereador é preguiçoso, é enrolão, é corrupto, né? Mas nós temos que ter o cuidado de não generalizar isso. E, vereador Napoleão, eu me senti de dever de fazer essas observações. Né? Porque o vereador Alexandre ontem ele dizia, olha, eu quero ver quem é que vai limpar banheiro, eu quero ver quem é que vai ser, quer dizer, eu quero ver quem é que vai ser escravizado. Quer dizer, pela lógica colocada pelo vereador, é bom mesmo uma lei que eternize essa escravidão. Por que não pode fazer isso com um servidor concursado? Porque existe uma lei que o protege. Então eu vou defender, por mais que isso interesse, né, me interesse particularmente, a perpetuação de um status quo, né, desse massacre, desses prestadores de serviços precarizados. Eu pedi que Vossa Excelência concluísse, porque já passou. Já passou 1 minuto? Já passou 1 minuto, o senhor já está no 2º minuto. Ah, então pronto. Estou encerrando. Então, é querer que o servidor público concursado venha para essa situação de escravidão e não atentar de que a verdadeira luta é tirar da escravidão os precarizados, para que eles ingressem no serviço público regulamentar através de concurso. Muito obrigado. Eu agradeço, já com tempo. Mas eu queria fazer esse registro, né, reafirmar as minhas convicções e posições e dizer que, para concluir, para não ser incoerente, eu concordo que nós precisamos de uma reforma tributária deste país. Eu concordo que empregar neste país é muito caro. E nós penalizamos muitas vezes o pequeno empreendedor. Os grandes geralmente são agraciados com isenções, parcelamentos e parcelamentos, isenções, fora as fraudes que muitos deles cometem, aos olhos da lei, aos olhos do Estado brasileiro. Mas era isso. Mas é uma oposição do colega vereador, que tem a minha discórdia, mas tem o meu respeito. Muito obrigado. Pela ordem de inscrição, o vereador João Dantas.
Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, imprensa aqui presente, assessores, campinenses que nos honram com as suas presenças em nossas galerias, o amigo Ricardo e sua esposa que estão nas galerias, e no seu nome e da sua esposa, eu saúdo todos os que nos prestigiam na manhã de hoje, o amigo Bolinha, que ali está, né? Pois bem, senhor presidente, nós somos o país, Olímpio Oliveira, Miguel Rodrigues, Galego, Regis, Rodrigo, Rostan, Vaninho, amigo Buchada, Aragão Júnior. Nós somos o país em que mais se fecha empresas. O período de vida de empresas no Brasil é um dos menores do mundo. Isso porque nós vivemos num país que é o país onde mais se paga imposto, talvez um dos países onde mais se paga impostos no mundo. E depois, não há uma compreensão geral de cada cidadão de que ele é quem mantém a máquina do Estado funcionando. Se você sai de sua residência para uma bodega ou um supermercado e ali compra um pacote de fubá, você já está pagando uma alíquota, né, de ICMS pela circulação daquela mercadoria. Aí, somados a isso, vem o IPI, aí, somados a isso, vem os encargos que são a eles juntados ou ajuntados, que aí entra a mão de obra, aí entra os encargos sociais, enfim, e aí o Brasil tem essa característica de ser o país em que mais se sepulta empresas, dos vários níveis, da pequena, da média e da grande. Isso porque há realmente é uma coisa leonina, né? É uma verdadeira boca de caieira, como diz no adágio popular, a cobrança de impostos nesse país. O imposto de renda em nosso país não é brincadeira. Você paga as alíquotas de imposto de renda, por exemplo, você ganha um salário além de determinados valores especificados em uma tabela, que chega até 27% do seu salário. E tudo isso tem a ver com esse modo desencontrado, essa máquina mal gerenciada, né, pelos governos, as leis, a cultura do nosso povo, a formação do nosso povo, a nossa história, as nossas tradições. Você vai ter que falar disso lá desde o comecinho, né, do fio da meada, como se diz. Desde o primeiro momento em que o colonizador pôs os pés nesse Brasil, que o Brasil é desencontrado, ainda não encontrou-se na forma exata para que ele pudesse funcionar como um país, existir como um país justo, um país moderno, um país progressista, né, de um povo preparado, bem educado, bem atendido pelos setores públicos como cidadão. Aí as leis são mudadas sistematicamente, a cada minuto, a cada dia, uma nova lei é aprovada pelas câmaras, pelas duas casas do Congresso Nacional. Aí você cai exatamente na situação atual. Por exemplo, em meio a essa discussão, o país sangrando moralmente, um país lá no exterior totalmente desmoralizado. O que tem se dito do Brasil fora das nossas fronteiras é de cortar coração. Porque o que é publicado lá não chega aqui, porque a nossa imprensa não reproduz
o que está sendo dito nos grandes jornais do mundo, New York Times, o Le Monde, o La Noche, né? A CNN, as grandes empresas de televisão do mundo. O Brasil está sendo visto como o país da safadeza, da imoralidade. E aí somos nós, os cidadãos, penalizados por isso. Faz vergonha, Miguel Rodrigues, você andar, chegar em um país da Europa e conversar com uma pessoa, as pessoas olham para você já com desdém. Eu já tive essas oportunidades, porque eu já estive em países da Europa por várias vezes, né? Por períodos longos, né? A penúltima viagem que eu fiz para o exterior, eu passei 3 meses, né? Então, há um momento assim, Galego, que você se sente, você se deprime. Então, o que é que nós queremos dizer com essa introdução? Né? Que é preciso se buscar soluções para certos modelos. À medida que o Congresso Nacional aprova novas leis, deveria verificar ou reformular, né, as leis que já existem. Por exemplo, a CLT, a Lei da Consolidação das Leis Trabalhistas, é uma lei caduca, Maracajá, de 1943. A lei que rege os concursos públicos também. Aí você enfrenta certas questões que você fica perplexo. Por exemplo, em relação aos concursos públicos, Maracajá, o que é que você identifica? Logo, é um exemplozinho simples. A prefeitura publica um edital para um concurso público, para auxiliar de serviços gerais, para agente administrativo, né? Aí, quando você vai ver o currículo, aí estão lá inscritos assistentes sociais, né? Pessoas formadas em licenciatura plena, para história, em geografia, matemática, né? E aí, essas pessoas logram êxito na sua participação naquele concurso, mas logo que chega, primeiro, ele está totalmente dissociado daquela função que ele vai exercer. E, por outro lado, ele tira a oportunidade de um cidadão, coitado, que não teve o acesso à banca escolar. E eu identifiquei muitos desses problemas nesse período que eu estive à frente da Secretaria Municipal da Assistência Social. Os concursos públicos precisam mudar. Por exemplo, você tem, a grade, né, no quadro, para o tipo de exercício da profissão que o concurso estabeleceu em edital. Então, você deve se inscrever para o concurso para aquilo que você é formado. Por exemplo, se tiver, por exemplo, engenheiro, que você seja engenheiro, né? Advogado, que você seja advogado, que vá pela sua formação. Vá pela sua formação. E que nenhuma pessoa com graduação possa se submeter a um concurso para auxiliar de serviços gerais, para auxiliar agente administrativo, para motorista, é isso. Precisa haver uma revisão nesse sentido. E essa discussão, Maracajá, está sendo muito boa, porque talvez seja o primeiro passo para que a CLT possa ser revista, para que as leis que regem os concursos públicos, Buchada, sejam revistas, né? Sejam revisadas, né? Talvez essa discussão, Maracajá, seja o primeiro passo para que uma nova ordem seja estabelecida. Em relação aos vossos pronunciamentos, nós concordamos em parte, né? Vossa Excelência tem tratado do assunto com competência, mas eu vejo também o lado eu não vou entrar no mérito do tom do discurso do colega, mas ele cumpriu um papel,
porque ele, da forma que Vossa Excelência, um minuto só, Excelência, da forma que Vossa Excelência, que está nessa casa, vereador hoje, mas já foi presidente de um sindicato, né, que abriga em seus quadros funcionários públicos, o vereador Alexandre também. Ele é ligado a um sindicato, é um ex-presidente de um sindicato que trata exatamente dessas empresas. E eu não vejo a terceirização como essa coisa demoníaca, não, Maracajá. O projeto, eu sou contra o projeto na forma original em que ele foi apresentado. Da forma original em que ele foi apresentado, eu discordo. Mas o projeto está em tramitação, está sendo emendado, são muitas as emendas. Eu fiz uma pesquisa ontem, são mais de 30, 40 emendas que estão sendo apresentadas e outras estão chegando. E quem sabe esse projeto, após a sua aprovação, porque lá você sabe que o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, é como a Câmara de Vereadores. Nós temos aqui Vossa Excelência, que é um líder sindical, temos Alexandre, de Didi, ou Alexandre do sindicato, lá no Congresso Nacional também. Quantos representantes na Câmara e no Senado nós temos? No Senado nós temos Paulo Paim, que é um gênio. Eu sou fã de Paulo Paim, do senador lá pelo Rio Grande do Sul, que está muito focado nessas questões de seguridade social, enfim, né? Muito atento, e outros que são representantes de vários segmentos de trabalhadores, né? De sindicatos patronais também, né? E eu acredito que um projeto, uma lei, né, enxuta, venha a ser aprovada. E talvez, quem sabe, Miguel, nós tenhamos a possibilidade de, em breve, se discutir de uma forma mais abrangente, né, a consolidação das leis trabalhistas, bem como a lei que rege os concursos públicos em nosso país. Muito obrigado, Excelência, pelo tempo a mais que Vossa Excelência nos concedeu. Pela ordem, o vereador Aragão. Pela ordem. Presidente, eu gostaria de registrar o falecimento do ex-vereador e ex-vice-prefeito da cidade de Matinhas, Geraldo Jovem de Araújo. Foi meu vice-prefeito na primeira gestão, de 2005 a 2008, faleceu agora pela manhã. O corpo vai ser velado na Câmara Municipal de Matinhas e o enterro será amanhã, acredito por volta das 16 horas. E eu gostaria de solicitar à casa um minuto de silêncio em homenagem ao vice-prefeito de Matinhas. Atendendo a solicitação, o pedido do vereador Aragão Júnior, um minuto de silêncio. Registro a presença também do ex-vereador, ex-presidente da Câmara de Serra Redonda, o nosso amigo Gildo, está ali no plenário. Gostaria de convidar para tomar assento, se quiser, a assessoria da casa, conduzi-lo, colega, ao lado ali dos assessores. Dando continuidade ao grande expediente, eu passo a palavra. Estava escrito eu mesmo,
mas eu concedo e abro espaço ao colega vereador Aragão para ocupar o meu tempo na tribuna. Senhor presidente, agradeço pelo gesto de Vossa Excelência, ainda a respeito do ex-vice-prefeito Geraldo Jovem, registrar, pesar a sua família dos sentimentos. Entrei com a requerimento de voto de pesar na casa, e que a família possa ter o conforto devido e as bênçãos divinas para esse momento de dor. Mas o motivo que me traz aqui a tribuna desta casa, para registrar um fato que acompanhei hoje, já um pouco estarrecido com as notícias que vêm de Brasília e que me deixa cada dia mais surpreso. Eu que ontem, no final da sessão, nós discutimos as dificuldades que as prefeituras enfrentam com a necessidade urgente do novo pacto federativo, as dificuldades que os municípios passam por cada vez mais responsabilidades serem repassadas pela União para os municípios, e a possibilidade, esse poder que a União, que o governo federal vem tendo, especificamente esse governo, para manipular recurso público. Existe já condenação. Eu, quando prefeito ainda, junto com outros municípios brasileiros, vários municípios, aliás, quase todos os municípios brasileiros receberam recursos, fruto de decisão do Supremo Tribunal Federal, na condenação que teve a União por a manipulação da arrecadação do bolo tributário. E hoje chega a notícia que o Tribunal de Contas da União, o presidente Alexandre, deu 30 dias para que diversas autoridades do governo possam dar explicação sobre as chamadas pedaladas fiscais. O que seriam essas pedaladas fiscais? É mais uma forma criminosa, né, de manipular a arrecadação, porque para artificialmente conseguir o superávit fiscal, o governo se fez que passou recurso para os bancos públicos, Caixa Econômica, BNDES, até o próprio Banco do Brasil, e não repassou, e os compromissos que seriam da União, os bancos públicos tiveram que arcar. Isso é um absurdo. É um absurdo, eu nunca vi isso na história desse país. Inclusive o relator no Tribunal de Contas da União, o pernambucano, ex-deputado, ministro José Múcio Monteiro, mas é de estarrecer. É de estarrecer porque cada vez mais esse país exige moralidade, respeito com a coisa pública. Nós, vereadores, prefeitos, são cobrados insistentemente, e devem ser, mas chegamos a ficar estarrecidos. Inicialmente, 14 autoridades do governo federal estão sendo chamadas para explicar, presidente Alexandre, sobre esse absurdo dessa manipulação no não envio dos recursos devidos para gerar superávit. Já existia uma desconfiança, algumas denúncias, mas por unanimidade
por unanimidade, o Tribunal de Contas da União deu um prazo de 30 dias. Isso pode ter sérias consequências, até porque é crime de responsabilidade de diversas autoridades do país, e eu acredito que é muito difícil a presidente da República não está a par de uma situação dessa, porque é uma decisão muito difícil de ser tomada sem ouvir o chefe do Executivo, a chefe do Executivo, mas eu fiquei, dentre todas as notícias, vereador João Dantas, fiquei estarrecido com essa de hoje, das conhecidas pedaladas fiscais que o governo federal. Então terão 30 dias, o governo terá 30 dias, inicialmente 14 integrantes do governo, por unanimidade, para explicar, vereador João Dantas, esse crime de responsabilidade, até porque a lei de responsabilidade fiscal proíbe taxativamente uma atitude dessa natureza. Você retirar recursos dos bancos públicos, especialmente Caixa Econômica Federal e BNDES, e também o Banco do Brasil, e esses bancos com os recursos próprios pagarem despesas que seriam da União. Isso é proibido. No passado, essas atitudes foram que quebraram muitos bancos estaduais, dentre eles o nosso Paraiban. Então fica aqui o registro, a minha indignação com esse gesto de tamanha perplexidade com a falta de zelo e da ousadia com a coisa pública. Concedo uma parte ao colega vereador João Dantas. Vereador Aragão Júnior, inicialmente cumprimentar Vossa Excelência e parabenizá-lo, porque sempre que Vossa Excelência ocupa essa tribuna, a ocupa com grande competência, demonstrando um grande talento, um grande conhecimento, né, das questões públicas que envolvem ações governamentais, quer sejam a nível municipal, estadual ou federal, e isso engrandece muito esta casa e fortalece muito o debate. Eu estou pensando, vereador Aragão, em propor a esta casa, através de um projeto de resolução, né, que sejam alterados, né, os artigos, incisos, né, do regimento interno que trata do tempo dos vereadores. Porque para discutir nesta casa sobre esse caos que se instalou no Brasil, em todos os setores, em todas as vertentes administrativas, a começar pela Fazenda Nacional, um escândalo na Fazenda Nacional, com a venda de dispensas de multas, né, que envolve aí 30 bilhões de reais. Né? Problema, ontem mesmo, um constrangimento para esta nação. Brasil inteiro, nós não somos do PT, mas assistir pela televisão, né, a condução, vereador Miguel Rodrigues, do tesoureiro do maior partido do país, sendo conduzido algemado pela Polícia Federal, ver esse escândalo de desvios de recursos públicos nessa quadrilha. O governo do PT pode ser comparado hoje, eu digo aqui sem um temor, a Ali Babá e os 40 ladrões. Mas nós vamos mudar esse título do famoso livro que nós crianças, né, dele nos deliciamos com aquelas histórias de Ali Babá e os 40. Terá que ser Ali Babá e os mais de 100 ladrões. Quer dizer, Lula instituiu nesse país a quadrilha de assaltantes, oficializou os quadrilheiros neste país, os ladrões do dinheiro público. Né?
E esse país entrou agora num ritmo, sabe, em direção ao caos. A crise em que nela nós estamos, ela nos levará, nós não sabemos avaliar, Aragão, até onde nós iremos chegar. Todos os índices do país, no aspecto de desenvolvimento, estão caindo. E eu encerro, Excelência, o tempo esgotou, mas parabenizar Vossa Excelência por trazer um assunto. Esta casa, ela sempre tratou de questões nacionais, Excelência. Alguém pode até se surpreender, mas o vereador terá que discutir questões, Galego do Leite, só relacionadas ao polígono do município onde nós exercemos. Não, essa casa sempre tratou de questões nacionais, de questões graves, no momento em que o Brasil esteve em crise. Na época da ditadura mesmo, nós estivemos sempre presentes tratando de questões macros, não só questões do âmbito do nosso município. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador João Dantas, pela parte. E dizer que tema nacional, de maneira nenhuma, deve fugir do debate desta casa, que tem uma história na Paraíba muito grande. Tem uma história no país. Campina Grande é uma referência nesse Brasil. E nós não podemos nos furtar de debater assuntos tão importantes que afetam a nossa vida. Porque são assuntos, as decisões certas ou erradas que o governo federal toma, afeta diretamente a nossa vida, e nós que estamos na base temos que gritar, se manifestar, professor Miguel Rodrigues, vereador, para que possamos mostrar nossa indignação, porque dentre todos os absurdos, vereador Miguel, de todos os absurdos que nós cada dia acordamos e vemos, você imagina a ousadia. Vereador Aragão, Vossa Excelência, só um concluir, minuto, por gentileza. Só um minuto, presidente, o senhor me concedeu um minuto para concluir. Você imagina um absurdo que é uma série de ministros brincar de dizer que está passando milhões e bilhões, talvez, para os bancos públicos, sem o dinheiro ir. Que ousadia de se tomar uma atitude dessa, né, correndo o risco de se quebrar esses bancos, que já no passado já tiveram uma situação difícil. Então, é uma situação de alerta, de uma economia que já dá sinais de extrema dificuldade, e uma atitude dessa que coloca só hoje 14 membros do governo federal na linha de risco de crime de responsabilidade. Fica aqui o meu registro pela minha indignação de acordar como cidadão brasileiro, paraibano e campinense e me deparar com mais esse absurdo. Muito obrigado. Pela ordem, Vossa Excelência pode falar aí? Pois não. Registro de presença dos colegas vereadores. Não, amigo, eu posso fazer aqui, viu? Ah, sim, pode sim, com certeza, pode usar da palavra. Eu não entendo, Vossa Excelência não gosta de utilizar aí do... Você que pensa. Então fique à vontade, você aperta aí. Eu estou treinando. Falta de experiência, até parece, né? Pois é, eu estou ainda treinando, me reabilitando ao exercício parlamentar. Mas, senhor presidente, já agradecendo o espaço, o que eu queria nesse momento realmente era deixa eu liberar aqui, porque esse registro tem que ser feito via internet também. Então, registrando a presença do meu primo Marconi Rodrigues, um dileto parente e, mais ainda, um amigo, que saiu da capital hoje para vir nos visitar e dar os parabéns da volta nossa ao Parlamento Campinense. Então, registrando a presença de Marconi Rodrigues aqui no plenário da Câmara Municipal de Campina Grande. Muito bem. Dito isso, antes de iniciarmos, já que temos número suficiente para entrarmos na votação dos requerimentos, eu queria apenas esclarecer, de ontem da minha fala, no dia de ontem, colega vereador Napoleão, colega vereador João Dantas, desde já agradecer as palavras de Vossa Excelência, que a casa possa fazer, e aí
A retirada da ata da frase, professor Miguel, e até ontem Vossa Excelência também conversava comigo no final da minha fala, e se retire a expressão que eu usei, fezes ou merda, mais uma vez repetindo, dos anais da casa. Em respeito aos colegas, em respeito a essa casa, mas acima de tudo, as minhas posições tirado também de hoje se retire, não ponha novamente. Não, e bem lembrado do colega Rodrigo Ramos, uma pessoa da imprensa mal intencionada estava aí ontem, na hora, ao término do meu pronunciamento, colocou nas redes sociais, eu teria dito que o servidor público era isso. Era dejetos, e não foi essa a minha frase, os colegas sabem muito bem disso, e quem ouviu mais detalhadamente o nosso pronunciamento pôde entender que não foi isso que eu falei. Eu apenas disse que esses companheiros prestadores de serviço, eles fazem esse serviço mais apurados, mais detalhado. Minha posição permanece a mesma, eu tenho minha visão. Recebi inúmeras manifestações nas ruas de Campina Grande e de um grande número de pessoas do povo, que é a maioria desse povo, de que me dão razão no meu pensamento e que concordam com o meu pensamento. Por incrível que pareça, professor Miguel, foi tremendo, eu recebi ontem telefonemas, e hoje pela manhã, depois da repercussão em uma das emissoras de rádio, na Campina FM, hoje pela manhã. Quero dizer que respeito a função e digo até mais. Concurso público é a porta de entrada para o servidor público. Agora, permaneço com o mesmo pensamento, não concordo com o tamanho da estabilidade ou do poderio que é dado ao servidor público, em detrimento a outras categorias. Nós falamos tanto em direitos trabalhistas, então vamos brigar para que todos os trabalhadores tenham estabilidade, dentro da empresa privada, da empresa pública, porque uns têm que ser selecionados e outros não, uns têm que ser ungidos e outros não. Essa é a grande diferença no que se refere ao serviço público. Porém, entretanto, todavia, a nossa categoria que eu represento é uma categoria que emprega milhões de brasileiros hoje no Brasil, e sem ela o serviço público não anda. Eu esqueci de falar algo ontem. Durante muitos anos, nós fomos também representantes da categoria dos coletores de lixo. Quem em um determinado momento já se aproximou de um carro de coleta de lixo, quando passa na sua casa, na frente da sua casa ou da rua, já sentiu a essência e fica ali? Vocês já viram esses coletores de lixo usando alguma máscara protetora que o impeçam de receber aquele cheiro terrível que exala aqueles carros de lixo? Deixa eu dizer um negócio aos senhores. Eu conheci um rapaz, ele fez parte da diretoria, trabalhava na antiga empresa Light de limpeza urbana. Em um determinado tempo, professor Miguel, ele já não tinha mais a sensibilidade, vereador João Dantas, de sentir cheiro. Perdeu. Não sentia mais, não tinha mais. Para ele, cheiro, tanto fazia feder como cheirar, era a mesma coisa, trabalhando como coletor. Eu desafio, e aí eu colocaria, vou mais além. Faça um concurso público para coletor de lixo, num carro, rodando 8 horas por dia, correndo em torno de quase 90 quilômetros ou até mais em nossa cidade, para nós vermos quantos vão se habilitar no nosso município a fazer isso, ganhando um salário de R$1.000. Deixo essa pergunta para que os colegas possam responder. Peço à assessoria parlamentar que faça a contagem dos colegas vereadores, não estando no plenário. Quem estiver na área de imprensa ou em outro local, eu vou pela ordem, o vereador Anderson Maia. Tá ligado? Tá ligado. Bom dia a todos. É só um registro hoje pela manhã, e até justificando o meu atraso, a sessão de hoje. Estive representando essa casa, hoje acontecendo a Conferência Regional
das pessoas, dos direitos das pessoas com deficiência, que está acontecendo lá no Centro de Formação de Educadores, vizinho ao CAIC. É promovido, que bom, em parceria com o governo do estado e a Prefeitura Municipal de Campina Grande. Então, durante todo o dia está sendo realizada essa conferência. Pude representar os colegas e a casa, né, no momento que estive presente, e é importante até assim, na oportunidade, já que vai se estender até o final da tarde, se os amigos puderem comparecer para poder dialogar e dar a sua contribuição para essa discussão que é tão importante para a nossa cidade e para a sociedade campinense. Era isso. Obrigado. Registrar a ausência também do presidente Pimentel, teve na casa, abriu os trabalhos, mas teve que se retirar tanto ele quanto o vereador Vaninho Aragão. Já havia uma solenidade no distrito de Galanta, onde eles têm base política lá, e de sorte tiveram que se retirar para acompanhar a sua excelência, o prefeito Romero, nessa solenidade. Não havendo dentro do plenário número suficiente de vereador para votar os requerimentos, eu vou encerrar o expediente, abrindo a ordem do dia. Não tendo ordem do dia, já abro explicações pessoais de imediato. Tá, mas não está no plenário. Tem colegas vereadores, mas não está no plenário. Já encerrei, não posso mais voltar. Encerrado, o tempo todo eu estava aqui convocando e fazendo a contagem dos colegas vereadores. Se ausentado do plenário, automaticamente passo a palavra para explicações pessoais, pela ordem, o vereador João Dantas. O primeiro professor Napoleão Maracajá, já tinha solicitado ali atrás. Pois não. Senhor presidente, a minha fala é no sentido da incoerência que muitas vezes a mesa desta casa pratica. Ao terminar a sessão por 1 minuto a mais, 1 minuto a menos, eu acho que é uma incoerência. Excesso de zelo para com o regimento, mas esse mesmo regimento nós não aplicamos quando não descontamos, por exemplo, dos colegas vereadores quando faltam. Né? Então, eu vejo isso é muito ruim para o povo. Nós estamos aqui, né? O vereador Aragão estava dando entrevista aqui, você não podia esperar 1 minuto a mais, 1 minuto a menos. Quer dizer, eu acho que isso é excesso de zelo pelo regimento, mas a gente não, por exemplo, não desconta dos colegas quando faltam. Né? Então, eu não compreendo que seja necessário. Ou se faz, né? Ou é coerente com ele todo, ou rigoroso com ele todo, porque senão, quando é para encerrar o trabalho, não, então encerra em 1 minuto. Né? Mas quando é para descontar, por exemplo, de alguém, ninguém desconta. Né? Eu acho que isso é muito ruim, a gente precisa, né, dar respostas ao povo. Vossa Excelência sabe da minha posição com relação a isso. Né? Vossa Excelência, em muitos momentos, inclusive, concordou comigo, que esta casa, né, precisa, inclusive... Continuo concordando, com Vossa Excelência. Nesse sentido, continuo concordando. Então, era essa a observação que eu queria fazer. Eu acho que a gente ou cumpre ele, ou é zeloso com ele na íntegra, ou só para, quando é na hora de trabalhar, a gente é zeloso. Eu acho que isso é muito ruim para nós, vereadores, e pior para a população. Obrigado, senhor presidente. O regimento da casa tem tido nessa mesa, por parte da mesa, na pessoa do presidente Pimentel, o zelo e o cuidado, tanto é que está sendo cumprido. E ontem o vereador Olímpio Oliveira fez uma observação sobre a pauta, o prazo legal para o recebimento por parte de nós, e foi cumprido, vereador Napoleão. Então, de sorte que aqui não há nenhum colega vereador que não conheça como se trabalha na casa. Eu já vi em outros casos aqui, o camarada está com o pé no plenário, e porque estava um outro fora, se encerrou. Hoje nós cumprimos o regimento. Todos os colegas sabem e devem estar aqui no plenário, no horário regimental. Eu tenho feito esforços, mas muito esforço, até de chamar companheiros nos gabinetes, quando se aproxima do horário, para que a sessão não seja encerrada. Então, de minha parte, o cuidado e o zelo era para que todos estivessem no plenário. E o regimento é bem claro, não é no plenário, deve estar no plenário. O setor de imprensa, setor de assessoria, não é plenário da casa. E eu reconheço, a Vossa Excelência tem razão. Agora, o regimento da casa tem sido cumprido. Quanto ao desconto, cabe tão somente à mesa da casa decidir a esse respeito. Então, vereador João Dantas, Vossa Excelência está inscrito nas explicações pessoais. Senhor presidente, mas eu queria, peço pela ordem, pois não, para uma ponderação.
Eu sei da sensibilidade de Vossa Excelência, do quanto Vossa Excelência é compreensivo nos momentos em que é preciso. Eu gostaria de apelar a Vossa Excelência para que, com o retorno, Vossa Excelência não tem com a presença com a presença de Aragão Júnior? Não, não tem. Então o expediente, o tempo já encerrou. Eu já encerrei, por conta do regimento, nós não podemos mais reconsiderar, porque já abri explicações pessoais. Então, pela Vossa Excelência, vereador João Dantas. Mas explicações pessoais não parece ter número suficiente para ouvir, né? Entendeu, Rodrigo? Senhor presidente, senhores vereadores, eu volto a essa tribuna, senhor presidente, para fazer uma avaliação junto com os colegas e tratar do momento grave por que passa a nação Brasil. Eu vivi momentos muito graves, né? Momentos de lutas, e eu chamo essas lutas de vida e de morte. O período negro da ditadura militar, que foi longo, durou 21 anos, nos deixou uma larga experiência de vida como militante, como vereador já na época, né? E Miguel Rodrigues lembra disso, mas já se dá para fazer um paralelo sobre o que foi a ditadura militar, o que está sendo o governo capitaneado por Luiz Inácio Lula da Silva, que continua mandando no PT, portanto, mandando no governo. Quer dizer, mandando até anteontem, estava nessa linha, mas já começou a se fragilizar, porque hoje nós não sabemos se estamos vivendo num regime parlamentarista, até mesmo porque Michel Temer já assumiu o comando das discussões políticas, né, para tratar com a base, enfim, né, e a presidenta Dilma não conseguiu nem indicar, no dia de ontem, o ministro que ela desejaria para substituir o ex-ministro Joaquim Barbosa, né? Mas dá para fazer um paralelo. Se, por um lado, a população brasileira não recebia as informações do que estava acontecendo nos porões da ditadura, nem de suas ações, porque um poder ditatorial, ele faz tudo de uma forma que ninguém saiba. Então, na época da ditadura militar, se roubou muito nesse país. Houve um momento que até o ministro da Justiça, o então ministro Abiáquio, foi denunciado por jornais, Regis, internacionais, como sendo um traficante, um contrabandista de pedras preciosas do Brasil. Brilhantes, diamantes, turmalinas, enfim, né? Então, imagine o que era aquilo. Mas eu estou, assim, de vez em quando eu divago sobre esse tempo, procuro fazer um retrospecto na história da minha própria vida, né? Eu fico, às vezes, achando que no aspecto moral, da ladroeira, da corrupção institucional, oficial, eu estou quase já chegando à conclusão, vereador Galego, de que este governo do PT, eu estou quase chegando, ainda não consegui equipará-lo não, mas já quase está numa peinha de nada, como diz o Matuto. Já estou achando que o esquema PT, nesse aspecto, ladroeira, tráfico, contrabando, né, venda, entrega do patrimônio nacional a Cuba, enfim, está pior do que na época da ditadura militar. Porque eu não me lembro da ditadura militar, presidente, do governo ter construído nenhuma obra fora do território brasileiro, com exceção
do projeto de Itaipu, que é uma binacional, né? Que é uma binacional das elétricas, né? É um único caso que se conhece. Mas esse governo não. Ele está tirando dinheiro do povo brasileiro para dar a Cuba, como a construção de um porto dos mais modernos, que no Nordeste não existe, Alexandre, nenhum porto, a não ser o de Suape, com a estrutura do porto que Lula e Dilma construíram lá em Cuba. Enquanto isso, faltou a obra da transposição. E nós estamos aí agora a enfrentar um dos problemas mais graves. E aí eu me dirijo aos colegas, aos companheiros da imprensa, para apelar a cada um que não tire da pauta de suas reportagens. É esse apelo que eu faço aos que fazem a imprensa, a bancada da imprensa na Câmara. Não, por favor, pelo amor de Deus, não tirem da pauta de suas reportagens esse quesito água. Nós estamos, Alexandre, à beira de um caos. A projeção oficial é de que cheguemos a novembro com 13% da capacidade do Boqueirão. Eu vou a menos, eu digo que chegará em torno de 9 ou 10, ou no máximo 11. Aí é o volume do peixe, é o volume morto. Para que Campina Grande sobreviva com uma gota d'água para beber, ou coisa mais urgente, é preciso que haja um despechamento daquele reservatório, em que um projeto, eu não conheço uma metodologia aplicada para esse tipo de emergência, não. Não conheço. Mas eu peço aos que cobrem a imprensa nesta casa, que não tirem de pauta essa questão da água de Campina Grande. Até mesmo para que possamos, depois de um caos que nós pedimos a Jesus, a Deus, que não permita que aconteça, para que possamos dormir tranquilos. Em algum momento, alguém vai aqui me chamar de redundante, de que eu estou falando demais. Eu estou com o compromisso de todos os dias, Alexandre, tratar desse assunto, pastor. Todos os dias, Rodrigo. Eu estou com esse compromisso de tratar desse assunto nesta tribuna, para que após um caos, que eu espero que não aconteça, eu possa colocar a cabeça no travesseiro e dormir. E assim aconteça com todos que fazem a imprensa de Campina Grande paraibana. Não tirem de pauta essa questão, para que depois vocês possam dormir. Para que vocês possam avaliar, olha, nós cumprimos o nosso papel, nós tratamos, nós avocamos o problema, levamos para os nossos sites, pautamos nos nossos editoriais, né, discutimos os problemas, levamos autoridades para discutir o assunto. E numa situação, Miguel, meio que complicada, meio que difícil, porque nós não temos um plano B. Não há um plano B caso a lâmina do açude de Boqueirão se acabe. Você chegue no final do poço, no fundo do poço, como nós podemos assim lembrar. Então é preciso, Rodrigo, esta casa sempre tratou de questões nacional. Esta casa não só tratou de problemas locais, não. E o que o Brasil está vivendo hoje não é brincadeira. Eu devo apresentar aqui um requerimento, um voto de repúdio ao governo federal, por não ter cuidado em tempo da transposição. Porque em vez de construir o porto lá em Cuba, não concluíram as obras da transposição do Rio São Francisco. Governo corrupto, governo desonesto, governo antipatriota. Governo antipatriota, que é um governo que tira do seu povo, dos seus representados. É como você tirar, vamos comparar, é como você tirar a comida de uma criança que esteja faminta aqui no Brasil,
e leve. Bom, não seria a solução. Não é a solução. Então, o Brasil vive essa situação, um caos total. Eu digo e repito, o Brasil está sangrando moralmente. E isso nos envergonha. Isso nos deixa cabisbaixo. Nos tira a autoridade. O governo brasileiro está enfrentando dificuldades lá no exterior. Muita dificuldade. São muitas as ações que estão pipocando lá em Nova York contra o governo brasileiro para repatriar o dinheiro daqueles investidores. E isso implicará em maior caos nas finanças do país. É esse o quadro. E é preciso que todos nós estejamos atentos a essa situação e que nos manifestemos. Eu lembro-me que na época da ditadura militar, nós aprovávamos voto de repúdio a determinados projetos que estavam sendo postos antes que o presidente me alerte, eu desço da tribuna e devo voltar. Na próxima terça-feira eu voltarei ao tema da água novamente. Água mole em pedra dura. Eu não vou parar, eu não vou calar. Devo reiniciar um projeto que nós começamos no último mandato. Eu fiz um cordel intitulado Água, se não economizar, vai faltar. Eu vou voltar para as escolas para trabalhar esse cordel com as crianças da rede estadual e municipal de ensino. Já devo, inclusive, já na próxima semana, procurar um meio de que esta casa realize uma sessão especial, convidando o deputado federal Rômulo Gouveia, que foi, pastor Josinaldo, escolhido para compor uma das comissões que trata dos problemas hídricos no Nordeste, porque nós estamos numa fase que precisamos buscar, pelo menos, montar um plano de emergência. Um plano de emergência para saber o que é que faremos caso esse caos venha a acontecer, nos tirando a água de Boqueirão, que para nós e para o desenvolvimento de Campina Grande é muito importante. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda tínhamos, dando continuidade às explicações pessoais, alguns colegas vereadores não se encontram no plenário, então encerro as explicações pessoais e também encerro a presente sessão, convidando os companheiros para a próxima terça feriado, dia 21, não é? Na quarta-feira, os companheiros aqui para votarmos a pauta e já foi distribuída previamente com os companheiros. Então, encerra a presente sessão.